Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe para nossa reflexão de hoje. O que o Evangelho nos apresenta, né? O que a igreja nos traz dentro do seu Evangelho para nossa santificação de cada dia. Né? E hoje, véspera de São João, e a gente está aqui, caracterizado, já para dançar o forró. Mas antes de dançar o forró, a gente vai meditar a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus quer para nossa vida hoje, para a gente ir dançar o forró espiritualizado, vamos se dizer, né? Sabendo aonde a gente vai pisar, né? E hoje a palavra de Deus, ela continua no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, no capítulo 7, no versículo do 1 ao 5. Ninguém pode julgar. Não julguem, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a gente vem ver aqui esse pecado que nos persegue sempre, sempre. É uma coisa que ficou no ser humano que não larga, né? A gente dorme com ele, acorda com ele. A gente dorme pecando contra o irmão e acorda pecando contra o irmão, mesmo que a gente não queira, né? Então hoje Jesus vem falar sobre o julgamento. O julgamento. Nenhum de nós temos o direito de julgar o outro pelos erros dele, pelos pecados deles. Entendeu? Cada um de nós somos pecadores. A diferença é que os pecados de um é diferente do pecado do outro. Só que para Jesus a gente precisa entender uma coisa. Para Jesus não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe simplesmente pecado. Então quando Deus deixou lá, não julgueis para que não sejais julgado, é qualquer tipo de julgamento. Qualquer tipo de julgamento. Não é? Não existe o pecado pequeno e o pecado grande. Eu vou julgar esse pecado porque ele é pequeno. Né? Eu vou julgar aquele pecado ali porque aquele pecado é grande. Não, para Jesus é pecado. Quando Jesus coloca não roubar, não matar, não adulterar, são graus iguais. Não existe o grau maior, menor, médio, não. Para Jesus é assim. Nós temos a mania de julgar o pecado do outro. A gente acha que o nosso pecado ele é sempre pequenininho, né? Então, o que é que o Evangelho hoje ele vem nos trazer e nos mostrar? Que a gente não pode ficar preocupado com as coisas erradas que o vizinho está fazendo, que o irmão está fazendo. Por quê? Porque nós também estamos fazendo, só que de forma diferente. Entendeu? Então, se eu olho para o meu irmão, né, que está roubando, e eu vou lá e fico julgando, e fico falando, e porque é um ladrão, e porque é isso, e porque é aquilo. Mas eu também estou errando. Em alguma parte dos mandamentos de Jesus eu estou errando. Em primeiro lugar, eu já começo errando porque eu estou julgando. E a palavra diz que eu não posso julgar.
Só quem pode julgar é Jesus Cristo. Por quê? Quando ele diz, por que você fica olhando a trave que está no olho do irmão? O que significa a trave? Significa o pecado. Por que você está olhando o pecado do outro se você tem uma trave enorme no seu olho? Ou seja, você tem um pecado enorme em cima de você. Por que você não procura escutar a minha palavra, entender a minha palavra, mudar de vida, se converter para poder chegar no irmão e corrigir? Nós não somos assim, né? A gente tem mania de querer corrigir as pessoas do nosso jeito, né? Ah, você tá errado. Você tá errado porque você tá fazendo isso, isso e isso. Ah, você tá errado porque você tá adulterando. Ah, você tá errado porque você tá isso, isso, aquilo, aquilo outro, né? E, no entanto, nós também estamos dentro do pecado, seja ele qual for, dentro dos 10 mandamentos. Ou estamos em todos, sendo desrespeitoso a Deus, ou em alguns desses aí a gente traz para a nossa vida, adquire para a nossa vida como pecado de estimação, que eu costumo dizer. Jesus vem dizer assim: tire a trave do seu olho, que você está cego, né? E eu acho interessante que Jesus ele diz assim, né? Com o mesmo julgamento que você julga o irmão, você também será julgado. Ou seja, no dia do nosso julgamento, se Jesus colocasse, porque no dia do nosso julgamento, acredito eu que eu vou ficar diante de Deus sozinha. Ele não vai me julgar junto com A, com B, com C, com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos. Não, eu vou ser julgada sozinha, não é? Mas vamos se dizer, é como se ele quisesse dizer o seguinte: se eu colocar um ladrão do seu lado, os dois, se você na terra julgou ele por ele ser ladrão, eu vou julgar você com o mesmo julgamento que você julgou ele lá na terra. Ou seja, você pode ter o pecado pequeno que você achar em cima de você, mas somente o julgamento que você fez dele na terra, vou julgá-lo igual a um ladrão. É a mesma coisa. É a palavra de Deus que diz. É ele que fala assim. Então, quanto mais a gente julga a pessoa, mais a gente vai ser julgado como ela. É como se Jesus dissesse assim: você ignora ele por ele ser ladrão. Você ignora ele porque ele é um matador. Vamos se dizer assim. Você ignora ele porque ele está com uma mulher casada. Ou está ignorando a mulher porque está com um homem casado, não é? Mas olhe você para dentro de você, dentro dos seus pecados. Você pode não cometer tais pecados como o dele, mas você tem os seus. Começando por esse julgamento que você está julgando. Você está julgando porque você tá julgando a pessoa que está ali. Por que você não olha para você, né? A gente precisa olhar para os nossos erros. Mas a gente só consegue enxergar os nossos erros quando a gente entende a palavra de Deus. A gente no mundo, o mundo ele só nos oferece as coisas para que a gente caminhe ao contrário da vontade de Deus. Então eu preciso entender isso. Eu preciso entender que eu não posso julgar quem está roubando, eu não posso julgar quem está matando. Por quê? Porque eu tenho os meus pecados. Quantas pessoas não apontam os ladrões? Isso é um ladrão, isso é isso, isso é aquilo, mas está no adultério. Está na fornicação, está no adultério, não é? Então, Jesus não vai me julgar por isso. Por quê? Porque eu estou dentro de um relacionamento que existe amor. Jesus, ele é amor. Presentinho de Deus que ele me deu. Muitas vezes é o marido da vizinha que tomou, o marido de outra pessoa, ou a mulher de outro cara, enfim. Vive no pecado, minha irmã. Vive no pecado. Então nós não temos o direito de julgar ninguém, não é? Tem pessoas que falam, você vê o ódio na cara da pessoa, né? Eu gosto muito de citar políticos, né? Tem pessoas que falam de políticos com ódio na cara, como se aquela pessoa tivesse feito o mal a ela, diretamente a ela ou a ele. Julga como se fosse um santo, uma pessoa ali
que nunca fez mal a ninguém, que não peca, né? Jesus vem dizer, tu vai ser julgado do mesmo jeito que ele. Diante dos roubos que eles fizerem aí na terra, seja lá onde for, não interessa a você, interessa a mim. Quando ele chegar, vai ser eu e ele e eu. Não interessa a você. Vá procurar os seus pecados porque você tem. Principalmente se converter verdadeiramente. Porque existem pessoas que fingem ser convertidos, né? Pessoas que fingem ser convertidos, pessoas que querem ver a justiça. Não, eu sou uma pessoa justiceira, eu falo o que é justo. Mas não está caminhando conforme a vontade de Deus. Ou seja, é como se Jesus dissesse, deixe a vida do outro e vá viver a sua. Procure se converter verdadeiramente. E isso não é só para as pessoas que estão no mundo que não entendem isso aqui. Existem milhares e milhares de pessoas convertidas que vivem um catolicismo de verdade, vamos se dizer assim. São católicos praticantes que vivem julgando. Que julga porque o julgamento ele está impregnado na nossa carne. A gente olha, a gente já julga. Muitas vezes você não está nem com pensamento de estar... Mas você olha alguma coisa, uma situação, você desenha na sua cabeça aquela situação, você já julgou. Né? Você já julgou. E Jesus vem dizer, tire a trave do seu olho. Essa trave que Jesus fala é justamente a cegueira espiritual que a gente tem. Nós não enxergamos aquilo que a gente faz. A gente acha que o que a gente faz é muito pequeno diante dos pecados absurdos que existem. Mas não é. Não é. Muitas vezes eu estou vivendo dentro de um adultério dentro da minha casa. Mas eu acho que eu não estou vivendo porque eu vivo só com o meu marido. A gente falava sobre isso a semana passada. Eu vivo só com o meu marido e eu sou fiel a ele. Então eu não estou adulterando. Mas na palavra de Deus você está adulterando se você não for casado. Matrimônio, casamento na igreja com ele. Né? Se você estiver morando com ele e ele já foi casado, teve o primeiro casamento e foi na igreja, teve o matrimônio, você está em adultério. Se vocês vivem juntos, você está na fornicação para Jesus. Então você está no pecado. Você não tem o direito de olhar para quem está roubando, para quem está matando, para quem está destruindo. Você não tem o direito de falar nada. Não é? Por quê? Porque só Deus ele pode julgar. A partir do momento que eu julgo o irmão, eu estou entrando no pecado do julgamento. Já começa por aí. Nós precisamos aprender a vigiar a nossa vida. Aquilo que a gente faz. Principalmente quando a gente começa aqui, ó. Eu não posso olhar para o irmão. Porque o irmão não vai para a igreja. Tá vendo aí? O fulano tá na calçada fazendo e acontecendo. Nem para a igreja vai. Né? Eu não posso julgar. Muitas vezes a gente fala, a gente comenta, fulano tá ali na calçada, mas não tem tempo de ir para a igreja, né? Mas por quê? Porque a igreja, ela tem que estar na vida do fiel, do cristão, do ser humano. A igreja, a ida à igreja, você precisa tirar um tempo para ir para Jesus. Mas quando você fala em questão de julgamento, é pecado também. Mesmo aquela pessoa estando errada, não indo para a igreja, Jesus não quer que a gente julgue, que a gente olhe e julgue. Jesus quer que a gente reze por aquela pessoa e pronto. É fácil viver nesse mundo, Maria? Não é. Mas é assim que Ele quer que viva, né? Então, se cada um fizer a sua parte, a gente está formando um caminho para a salvação, né? Eu não quero ser julgado diante de Deus de uma coisa que eu não fiz. Somente porque eu julguei ele. E Jesus está dizendo, você será julgado da mesma forma que você julgou ele. Não é? A mesma forma que você julga. A gente julga com o olhar. A gente julga com o olhar. A gente olha, a gente vê uma situação, a gente já está dizendo, é desse jeito que está acontecendo. Muitas vezes nem é. Né? A gente aponta porque outras pessoas vêm nos dizer que o fulano está roubando, que o fulano está fazendo e está acontecendo.
Eu sigo aquela pessoa que me disse e vou-me embora pecando contra Jesus. Aí eu vou seguindo aquela roda daquela pessoa ali, né? Fulano chegou, eu não vi o outro roubando, eu não vi o outro matando, né? Mas a gente tem a fraqueza de cair ali e ficar tentando descobrir o que aconteceu e pecando cada vez mais. Não me interessa se o fulano está roubando ou se não está. Jesus está vendo, então tem Jesus para julgar ele quando ele morrer. Aqui na terra tem os policiais, tem as autoridades da terra para julgá-lo. Então eu não tenho nada a ver, mas as pessoas, infelizmente, elas não entendem isso. Jesus vai ser julgado do mesmo jeito. Quando eu aponto o ladrão, o ladrão, né? Eu vou ser julgado do mesmo jeito. Aí quando chegar lá, mas Jesus, o Senhor está me julgando como se eu fosse ladrão. Claro, você não leu minha palavra, não? Você não se diz ser tão convertido e convertida? Você não leu minha palavra, não, que eu ia lhe julgar da mesma forma que você julgou ele? Né? Seria até bom, né? Seria até bom que Jesus colocasse os dois assim. A pessoa que a gente julgou e a gente. Porque aí não tinha como a gente tentar se sair, né? Você não julgou ele dessa forma? Ele não é um ladrão? Eu sei dos pecados dele. Quem sabe sou eu. No oculto o que ele fez. Então quem vai julgar sou eu. Mas você, por ter julgado, você vai ser julgado do mesmo jeito. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender e levar para a nossa vida. Eu não quero ser julgada como uma ladrona, como uma que mata, que destrói, né? Eu não quero. Eu quero ser julgado pelos meus pecados. Eu tenho meus pecados, as minhas falhas, que para mim já são grandiosas, né? E eu quero ser julgada por elas. Eu não quero ser julgada pelo julgamento que eu faço do outro. Eu não posso querer insistir que uma pessoa que seja convertido de outra denominação, mesmo que eu saiba que não é a verdadeira, que não é, que segue as normas que Jesus quer ali, eu não posso tentar convertê-la a vir para cá, para o catolicismo, de forma nenhuma. Eu não posso ficar julgando ela, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. A gente protesta nas partes que eles atacam a gente, porque eles atacam, né? Então a gente tem a nossa defesa e a nossa verdade que está aqui. Então a gente vem, fala e mostra. Só isso, né? Mas eu não posso estar criticando o fulano porque o fulano vive socado dentro de outra igreja, porque o fulano não acredita em Jesus. Muitas vezes a gente está na igreja, não é fácil acreditar em Jesus na Eucaristia. Eu estou cansada de dizer, é um mistério de fé. Eu preciso acreditar naquilo que eu não vejo. São palavras de Jesus. Feliz de quem não vão ver e vão acreditar. Foram palavras ditas a Jesus, dita pela boca de Jesus aos seus discípulos, porque eles estavam ali, eles estavam vendo. Mas Jesus diz, feliz de quem não vai ver e vai acreditar. Né? Ele estava falando sobre a Eucaristia, a presença viva dele quando ele se fizesse presente na Eucaristia. É um mistério de fé. Muitas pessoas naquele momento da missa não entendem que Jesus vivo está presente ali, quando o padre está dando a hóstia. Então você vê pessoas conversando, você vê pessoas que não se ajoelham, que eram as pessoas, principalmente as pessoas que não vão lá receber, eram para ficar ajoelhadas adorando a Deus. Em espírito e em verdade. Não era para ficar sentada tricotando, conversando naquele momento. Aliás, em momento nenhum, que missa não é lugar de se conversar. Mas você vê. Mas muitas vezes são pessoas que não sabem, que não entendem, não sabem nem o que é ali a Eucaristia. E a culpa é de quem? A culpa são dos líderes que não reforça isso dentro da própria missa ali, da própria homilia, tira ali um tempinho pequeno para sempre falar sobre essas coisas. Adoração de imagem, viu? Não há necessidade de você estar beijando uma estátua de gesso, porque Nossa Senhora ela está dentro de você. Então precisa-se de uma catequese, uns minutinhos,
de catequese para que as pessoas elas entendam. Então tem pessoas que não entendem e muitas vezes eu tô lá, muitas vezes eu recebo Jesus, depois que eu recebo, que eu faço a minha oração, eu fico observando. Olha só. Olha para ali, fulano. Nem tá aí para Jesus. Jesus está presente, mas ele não tá nem aí. Isso é um pecado, isso é uma coisa, não é melhor nem vir à missa. Julgamento, né? E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Aí o fulano entra com a roupa indecente na igreja. Muitas vezes a gente vê pessoas com roupas assim, né? Mostrando as carnes. Misericórdia. Parece uma Jezabel da vida. Como que vem para a igreja desse jeito? Do mesmo jeito que a gente vai com os nossos pecados nas costas. Do jeito que o fulano vai quase nu para a igreja, a gente também carrega uma tonelada de pecado nas costas com a cara mais lisa do mundo e chega lá na missa de boa. Muitas vezes com um tecinho na mão, muitas vezes assim com aquela carinha de piedoso, né? Mas nas costas tem tanto do pecado no mundo, faz tanta coisa errada. Do mesmo jeito que a pessoa que entrou ali. Então é só Jesus que sabe do pecado da pessoa, só ele pode julgar. Muitas vezes aquela pessoa que foi ali com uma roupa indecente não entende nada da palavra de Deus. E você que está no lugar, que entende, você está julgando. Muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa tão caridosa, é uma pessoa que faz caridade, é uma pessoa que ajuda o próximo, né? É uma pessoa que dá seu sangue para ajudar o outro. Jesus está pesando tudo ali. A roupa nua é um pecado? É um pecado, mas ela tem uma qualidade muito grande que a gente não conhece. A gente só está vendo ali a capa entrando na igreja, mas dentro dela ela pode ser uma pessoa muito boa. Uma pessoa toda tatuada. É estranho, né? Uma pessoa toda tatuada. Claro que é. Você olha, você chega a sentir medo às vezes. Dependendo das tatuagens que tem no corpo da criatura. Mas, às vezes tem um coração tão bom. As pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo, vamos dizer assim, são pessoas muitas vezes maravilhosas, mas a gente julga. Que coisa feia. A palavra de Deus diz que não pode, realmente não pode. Mas a gente não tem nada a ver, a gente tem que olhar o da gente. Porque enquanto a gente está olhando do outro, a gente está pecando, está julgando, está nesse meio aqui desse evangelho. A gente está pecando e Jesus, ele vai nos julgar do mesmo jeito que ele vai julgar aquele homossexual ali, né? Aquela mulher lésbica ali, que vai ter o seu julgamento também. Então ele vai, se ele fosse colocar uma mulher lésbica, um homossexual do nosso lado, a gente ia ser julgado do mesmo jeito. Mas, Senhor, eu nunca fiz tal pecado. Mas julgou. E eu dizia na minha palavra. Do mesmo jeito que você julgar ele, eu vou lhe julgar. Não importa, porque para Jesus não tem pecado grande, médio ou pequeno. É um pecado só. Entendeu? Então é isso. Hoje a gente vai tirar a travezinha do nosso olho, a cegueira do nosso olho e olhar para as nossas falhas. Jesus, o que é que eu estou falando? E quando a gente for julgar, porque a gente vai julgar, não é porque a gente está escutando essa palavra, não é porque eu estou estudando essa palavra hoje, que eu não vou julgar. Eu vou continuar julgando. Mas eu preciso me lembrar dessa passagem. Eu não posso, Senhor, julgar. Não posso, porque eu tenho os meus pecados aqui nas minhas costas, né? Eu confessei tal pecado, mas eu tenho a minha culpa. Eu não posso levar mais nada na minha cacunda, não. Então, me perdoe, me perdoe. Quando chegar alguém julgando a vida do outro, não entre nessa, fique na sua. E se for uma pessoa de espiritualidade, fale com ela. Mostre essa passagem aqui. Tu vai ser julgado do mesmo jeito. Amém? Um bom dia para vocês. Uma boa tarde para vocês e uma boa noite de São João aí, com muita pamonha, canjica, milho. Nossa, gente, é a melhor época do ano, é essa.
tanto para a comida típica como para o forró, né? Que todo mundo dance moderadamente, né? Tome aí seus beer night aí moderadamente com a família e que seja um São João abençoado para todos. Amém?